Salve, haha, senhoras e senhores. Esse é mais um daqueles vídeos no formato podcast, onde você pode deixar tocando enquanto faz alguma coisa, toma um cafezinho, come um pão de queijo, mas cuidado com os glútens. O tema de hoje é defesa contra as artes das trevas, casa mal assombrada. Como se defender da casa mal assombrada? Estão todos prontos? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Este é um ato singelo, porém muito nobre, e para esta casa muito importante. Vamos lá, começando da base de tudo, de onde tudo surge. Obviamente não surge por consciência daqui. Pode acontecer acidentes, no caso, acontecer de forma não planejada, mas geralmente é planejado. Tá, vamos supor o seguinte: temos a nossa dimensão e já conhecemos, a dimensão do umbral, que é a mesma dimensão, não a mesma linha, porém em lados opostos. A vida no lado de cima, vamos supor, o lado de cima que seria o nosso, e o lado de baixo também há vidas. A vida dos que não estão na vida de cima estão na vida de baixo. A matéria, porém, é iguais, tanto para cima, tanto para baixo. O que existe em cima existe embaixo. Porém, de forma ou de aparência, aspecto diferente. Ok, entendemos essa parte. Caso não, tem também uma referência, também no vídeo anterior, no podcast anterior dessa série de defesa de defesa contra as artes das trevas. O podcast anterior tem uma referência que explica bem. De podcast em podcast a gente vai explicando. Então tá. Porém, agora vamos para uma outra dimensão. Dimensão agora esta abaixo. Ela não é o umbral, é uma outra linha. Uma linha abaixo. Nessa linha abaixo, ela contém ali suas matérias, o corpo material, a matéria física em si. E da mesma forma, vida e umbral também, certo? Este ser, vamos colocar aqui um personagem, na verdade é um exemplo de ser que provavelmente existe. Não posso dizer nomes, mas é um ser que existe e ele tem conhecimento. Porém, ele vive sob a hierarquia de outro que está acima dele. Ele tem poder, entre aspas, mas o poder dele está sob o poder de outro, que muito possivelmente está abaixo de outro, até chegarmos no topo de uma pirâmide. Ok, mas este ser, a qual iremos explorar, ele tem conhecimento, Conhecimento é poder. E as características dele é o seguinte: ele consegue saltar de dimensão para dimensão. Porém, a preferência dele é as dimensões abaixo daqui vivemos. Por exemplo, temos a nossa linha, nosso plano. Abaixo do nosso plano, abaixo da nossa linha, temos outra linha. E assim segue para baixo, tanto para baixo quanto para cima. Para cima existem também linhas, planos acima do nosso. Mas vamos explorar os de baixo, que são conhecidos como trevas.
Então tá. Este ser, ele tem a incumbência, o intuito, a intenção de criar uma fonte de energia, uma fonte inesgotável de energia. Por que ele precisa de energia? Ele precisa se alimentar, e ele precisa alimentar automaticamente. Ele se alimentando, ele alimenta a magia que ele tem. Ele precisa de alimento para justamente poder sustentar seus poderes, se podemos assim dizer. Tanto energia para o corpo, para suas técnicas, suas especialidades. Ele precisa de energia também para seus maquinários. Matéria. Lembra que toda dimensão tem matéria. E este ser já conhece, ele tem conhecimento, né? Ele não tem um vasto conhecimento, mas ele tem um conhecimento suficiente para entender que ele já consegue extrair energia sem ser energia elétrica. Existe energia elétrica, mas ele prefere a energia que iremos mencionar aqui. Ele já conhece, já sabe todo o processo, como utilizá-la, como absorvê-la, e com essa energia ele não precisa se alimentar de coisas orgânicas, né? Comida em geral, comida, seja qual tipo for, carne, vegetal, ele não precisa. Ele já tem o conhecimento de que ele consegue absorver a energia, né? Como dizem por aí, viver de fótons. É quase isso, quase isso. Então vamos lá. Ele tem esse conhecimento, perdão. Só que ele precisa de uma fonte, porque dele mesmo seria muita demanda para ele mesmo. Ele sabe como criar. E outro detalhe, ele não quer saber como criar de forma expandida, porque se ele quiser criar de forma expandida, ele vai ter que seguir somente um caminho, que é o caminho da iluminação. Para ele criar energia, para ele se sustentar, autossustentar, para ele criar energia para a maquinária dele, para a magia dele, para o poder que ele tem, ele precisa, de forma expandida, no caso, de forma expandida, de forma ampla, ele precisa se iluminar. Já explico o porquê disso. Ele precisa se iluminar. Já que ele não quer seguir o caminho da iluminação, porque se ele seguir o caminho da iluminação, ele não vai conseguir seguir o caminho dele, o caminho egoísta que ele quer. Que é o caminho que ele quer, é uma opção dele. A opção de iluminar-se está ali. Mas ele não quer. Claro, não é fácil. Mas ele prefere, vou seguir pro caminho X, que é o caminho que eu quero. Ok? É a opção dele. O que podemos fazer? Só que aí, seguindo esse caminho dele, ele vai fazer diversas coisas que não estão, claro, obviamente não estão de acordo com a iluminação, ou seja, não é coisa lá muito boa para outras pessoas. E é exatamente esse o ponto. Ele precisa de uma fonte de energia, já que ele não quer iluminar-se. Ele precisa de uma fonte de energia. Então ele vai lá e ele explora a dimensão nossa, essa dimensão. Porém, ele não chega nessa faixa onde estamos, na faixa da matéria. Esse plano físico onde estamos, onde você está me ouvindo, né? Tá vendo o YouTube, tá acessando a internet aí. Ele não precisa, na verdade, porque o umbral reflete o plano normal e o plano normal reflete o umbral. Ele só precisa acessar o umbral. Ele acessando o umbral, ele vai ter o que ele precisa. E o umbral é até o caminho mais fácil, porque tem uma regra, né, nesse plano, no plano físico,
que é mais chata de ligar, que é mais chata de tentar seguir essa regra. Ok, então ele vai para um Brawl que não tem essa regra, entre aspas. Posteriormente eu vou falando sobre essas situações, essas regras, que ela explica muitas coisas também. É mais para quem quer aprender assim a teoria de como ser, como alterar a realidade. Mas voltando, ele vai para um Brawl desta dimensão nossa. Ele precisa de uma fonte de energia. Ele vê os obsessores. Tá? Obsessores têm diversos estágios de obsessão. Né? Tá, tem as almas que estão ali vivendo o tempo de vida que precisam viver. Tem aqueles que se tornam obsessores. Anterior aos obsessores tem os que evoluem. Né? Quanto mais fome ele sente, mais desespero, ele vai perdendo a humanidade. Então ele vai se tornando animal. Né? Porque do animal existe um salto para a humanidade. Já que ele prefere voltar, regredir, agir por instinto pela fome, então ele vai regredindo na escala. Ele vai se tornando animal. Daí você vê lendas aí de lobisomens, vampiros, zumbis. Inclusive o zumbi é o estágio anterior ao animal. Que daí já é um morto. Praticamente um morto andando. Seja monstruoso ou não. Inclusive, posteriormente vou fazer, né, vídeo formato podcast de defesa contra as artes das trevas, referente a lobisomens, essas lendas todas. Mas voltando aqui, aí ele vagueia, como ele tem conhecimento, ele tem poder / magia, ele sabe lidar com esses seres. Ele tem crachá. Os seres olham para ele e vê que ele é um ser fora do comum. Alguns acham até que ele pode ser um salvador, que vai tirar alguns seres, obsessores ou não, acham que ele pode ser um potencial salvador, porque ele está ali, notavelmente ele não é dali. Os obsessores acreditam que o ser que está ali, materializado, que foi para aquela dimensão, para aquele plano, pode ser um salvador. Ele pode tirar eles dali. É o que eles acham, né? À primeira vista. Mas geralmente não. E desse exemplo, não. Então ele vai selecionando os seres lá. Esse aqui não presta, esse aqui não presta. Esse aqui pode me seguir aqui por um instante. Depois não mais. Passa alguns conhecimentos também, se quiser. Enfim, ele acha o ser que ele precisa. Aí de repente até faz uma gangue ali, uma turma, que aí eles acabam admirando este ser e começam a trabalhar para ele. Enfim, mas o caso é outro agora. Ele encontra o que ele quer. O que ele quer, na verdade, é um ser entre o estágio zumbificado, que é o estágio decomposição, quase decomposição e mais fome, ou seja, decomposição mais instinto. É um ser que é um zumbi, só age pelo instinto de comer, se alimentar. Só que antes disso tem o último, acredito que seja o último, que é o último estágio que os espíritas vão dizer ovoides, vão chamar de ovoides. Uma espécie de um ser, né, arredondado, um ser,
um ser em formato oval. Imagina, lembra um carrapato, quando ele está gordinho, de tanto sugar sangue? Quando ele está gordinho, é aquilo ali. Imagina um carrapato, mais ou menos aquilo ali. É um ovoide. Um carrapato gordinho. Só que esse ser que estamos usando de exemplo, ele quer algo entre esses dois estágios, zumbificado e ovoide. E ele encontra um ser lá que está perdendo a forma material, a forma do corpo. Ele encontrou o ser. Esse ser só age por instinto, ele já não tem mais vontade. Ele já está no estágio, a consciência dele já está no estágio só de se alimentar. Ele não tem mais vontade, não tem mais domínio. A essência dele, a centelha divina que há dentro dele, está muito, muito, muito coberta. Não tem como ele voltar a ser o que era antes, a não ser que ele reencarne. É por isso que os espíritas dizem, os espíritas e outras religiões também, dizem que a encarnação é uma bênção, por causa desses estágios que estão muito avançado no quesito contrário da evolução. Eles têm a oportunidade de encarnar de novo e vão tentar não regredir. É mais uma oportunidade. E aí vai de cada um. Voltando aqui. Este ser encontrou o monstro dele, digamos assim, né? Não é monstro, é espírito como nós, que está num estágio deplorável, mas é um espírito como nós. Tanto eu quanto você, quanto qualquer um que estiver ouvindo, pode chegar nesse estágio de decomposição máxima, de involução máxima. É só bobear. É só começar a agir por instinto. Não é o que muitos fazem por aí, agir por instinto. Eu estava com raiva e bati no outro. É uma ação por instinto. Então não podemos julgar. Certo? Voltando, ele encontrou o ser, então ele precisa agora de metro quadrado. Ele precisa de metro quadrado. Aí ele procura casa ou apartamento. Bom, vamos usar só apartamento porque atualmente é o que mais se tem, mais comum você encontrar. Apartamentos. E aí, ele encontra um apartamento no umbral. Não tem dono? No umbral. No umbral não tem dono. E essa é a outra diferença. No umbral, ele não vai precisar ir numa corretora de imóveis, comprar um imóvel, dar dinheiro para comprar o imóvel, fazer financiamento, ele não vai precisar de nada disso. Toda essa burocracia, no umbral ele não precisa. Entenderam? Porque ele foi no umbral. Então ele foi, só se apossou do apartamento. Ele tem conhecimento, ele tem magia, ele tem poder. Ele, só seguinte, o que tiver aí sai, que é meu. E aí, se realmente tinha coisas ali, foi embora. Ele tomou o apartamento e ele começa o ritual. O ritual vai consistir em ou é tecnologia ou é magia. Magia com foco distinto também, é indiferente o foco. O importante, no caso, seria o resultado. Então é indiferente se for tecnologia com recursos materiais ou com recursos místicos. O importante é chegar no que ele quer. O que ele quer? Ele quer uma fonte de energia. Nessa fonte de energia, ele vai... Nessa casa, ele vai acoplar o espírito que ele capturou ou os espíritos. Ele pode ter capturado mais de um, de repente uma legião. Ele capturou. Aí vamos supor que ele colocou só um. É um apartamento pequeno. Ele capturou só um. E ele vai
acoplar o espírito na matéria. Ou seja, o corpo do espírito agora, ele já não é mais diforme. O corpo do espírito é a casa. Entende? O espírito, né, que ele capturou, assume a casa como corpo. Quase parecido com o caracol, né, que ele tem uma casca e assume aquilo como o corpo dele. Então o espírito, ele agora ele tem um novo corpo, porém ele é uma matéria, ele não tem locomoção, ele vai viver ali, naquele metro quadrado, aquele metro quadrado é ele. Ele não tem como andar, ele não tem recursos para andar, então ele vai ficar parado, só esperando. E aí ele vai fazer muito semelhante ao que uma aranha faz. Entrou no domínio da aranha, a aranha faz o que ela precisa fazer para se alimentar. E é exatamente essa a estratégia. Qualquer um que entrar no domínio dessa casa, desse apartamento, será caçado. E qual é a fome do ser? É as emoções de cada um. Como tudo que está no umbral está no plano material, plano físico, onde nós estamos, tudo é o corpo deste ser. Esse ser ele tem aquela casa como corpo, tanto no umbral quanto no mundo material. Estão entendendo? Seja quem for que entrar naquela casa, vai entrar dentro do ser, do espírito. Seja obsessores no umbral, seja, né, espíritos do umbral, se entrar ali pode ser atacado, seja pessoas como nós, na nossa dimensão, entrando na casa em questão. Entenderam? Aí temos uma potencial fonte dupla de energia, porque se o obsessor entrar, ele vai ser sugado, e se uma pessoa entrar, ela vai ser sugada. Como isso ocorre? Ok, agora a estratégia já está pronta, agora é só esperar chegar clientes. O ser que criou isso, ele escolheu um apartamento bacana, escolheu um apartamento bom, bonito, onde as pessoas, de repente não tão movimentado assim, um apartamento não precisa ser muito cobiçado, mas um apartamento normal, onde pessoas possam alugar de forma comum. Nem preciso dizer que o andar vai estar meio assombrado também. Nem é necessário dizer. Mas enfim. E aí tá. Ele sabe que no plano nosso, nesse plano, há negócios. Tipo, um apartamento parado é prejuízo. Então alguém tem que alugar. E provavelmente alguém vai alugar. E é aí que acontece. Agora vamos voltar à origem para entender o porquê que ele precisa de energia, porque ele prefere tal tipo de energia. Assim, a energia que ele quer a energia que provém do medo. Tanto é que no planeta inteiro você vê uma manipulação para que todos tenham medo e insegurança. Por isso que todo mundo tem medo e insegurança, ansiedade, essas coisas. Isso é alimento. Isso é alimento para os seres que estão nas dimensões negativas. Em particular, este ser, ele quer a energia do medo.
por que ele prefere a energia do medo do que a energia da iluminação? Vamos comparar em questão de alimento, onde a gente pode ter uma certa noção. Alimento nosso, né, no caso, comida. Digamos que a iluminação é alimento sólido, alimento que vai te dar muita vitamina, alimento saudável, que vai te dar todos os nutrientes necessários para o funcionamento melhor possível do seu corpo, da sua mente, do seu espírito também. É alimento sólido, a iluminação, né, que vai te dar energia também por diversas horas a mais. Porém, temos alimentos do que? Fast food, hambúrguer, batata frita, pizza, enfim, tudo que... Sushi não, sushi é bom. Sushi é bom, tá? Tudo que for fritura, frituras diversas, qualquer alimento, glútens, nossa, evita. É proveniente da energia do medo. Por quê? Assim, a energia da iluminação, ela é pura. A energia do medo, ela é conservada, não é processada. Inclusive, os alimentos processados também fazem parte das coisas ruins. Nem preciso dizer que é ruim para o corpo. Toda essa alimentação é ruim. É ruim. Ela não vai fornecer a energia necessária. Vai danificar aí ao longo prazo, ao médio e longo prazo, o seu corpo. Vai te fazer seu corpo... Esses alimentos vai fazer seu corpo entrar num estágio de desespero no quesito de energia. Por exemplo, você vai estocar muita energia e vai ter pouco nutriente. É um estágio bem complexo de administração, se você comer esses alimentos. A gente sabe, apesar de todos esses males, a gente sabe e a gente gosta por causa do paladar. É um gosto muito bom. É muito bom. É um gosto muito saboroso. Apesar do que pode acontecer futuramente, a gente se aproveita do paladar. É a satisfação rápida, não é? É o prazer imediato. Tudo que quer o prazer na hora. É o prazer rápido. Inclusive, quem quer dinheiro rápido está dentro dessa condição. Eu quero dinheiro para agora. Quero fazer um ritual e quero amanhã ter dinheiro. Não, é bem assim. Se acontecer isso, a médio e longo prazo vai dar problema. Ok, voltando aqui para o alimento. É esse o tipo de alimento que o ser procura através do medo. Mas como assim o medo constrói isso? Na iluminação, tanto um quanto o outro, iluminação e medo, ambos extraem a energia de um fator. É o fator primordial. É o conhecimento primordial. Quem quiser aprender sobre como moldar a realidade, este conhecimento primordial é primordial. É o éter. É a energia. Entenda como átomos. Ambos vai extrair energia do todo, a energia do vácuo quântico. Porém, apesar de ser o mesmo ingrediente, a receita é diferente.
Na iluminação você absorve tudo de forma orgânica, de forma saudável. Praticamente você está extraindo, você está absorvendo diretamente da fonte. Porém, no medo, você passa por muitos processos químicos, entre aspas, né? E muitos processos até chegar naquele paladar. Porém, ele está carregado de energia negativa. Mas é um ótimo paladar. É essa a diferença. Ambos vão extrair do mesmo vácuo quântico. Afinal, o vácuo quântico é tudo. É o todo. É o éter. É o primórdio. Só que o medo, ele absorve o primórdio de forma a jogar muitas coisas ruins naquele alimento que é retirado, para alimentar de forma a dar prazer imediato, prazer instantâneo. Energia vai dar um pico de energia, vai dar um pico, mas a queda vai ser muito brusca também. A intenção do ser que criou tudo isso aí, do ser que criou essa casa mal assombrada, é justamente criar picos de energia. Ele não precisa de uma energia contínua, ele precisa de picos de energia. E por que ele vai querer uma mesa cheia de produtos orgânicos, de alimento orgânico, se ele pode ter uma mesa de fast food, né? Sempre que ele quiser, à disposição dele? Qual seria a escolha de vocês? Qual seria? Se vocês pudessem ter alimentos orgânicos ali na mesa, alimentos saudáveis, que todo mundo sabe que é amargo devido ao costume. E aí temos a possibilidade de uma mesa cheia de batata frita, de pizza, de hambúrguer, qual que vocês escolheriam? Na consciência que vocês têm agora, o que vocês optariam? Entre comer brócolis ou comer um hambúrguer, ou comer uma pizza com borda recheada, cheia de cheddar? Exatamente, por isso também não dá para julgar o ser que elaborou tudo isso aí, porque não temos a condição de julgá-lo. De repente, até na posição dele, faríamos coisas piores. Então ele prefere ter uma mesa de fast food ao invés de uma mesa de alimentos orgânicos, alimentos saudáveis. Ou seja, ele prefere a energia do medo do que a energia da iluminação. E aí, o que vai acontecer? Agora que entendemos o porquê, temos agora o efeito de tudo isso. A casa mal assombrada está ali. Vai entrar gente, vai entrar para alugar. Como o corpo do ser que está ali é a casa, quando a pessoa entra na casa, ela entrou dentro do ser. Então ela entrou em fase, ela está ali dentro do ser, está dentro da mente do ser. Ela tem acesso à mente do ser que está ali, mas ela não sabe como acessar a mente porque não tem conhecimento. Provavelmente uma pessoa normal não tem mais que conhecimento o primeiro nível de conhecimento mental. E já que ela não sabe o que é espírito, ou ignora o fato de espírito, então ela não vai andar em questão de saber o que está acontecendo ali. Ela é uma materialista, uma pessoa materialista qualquer que trabalha para ganhar, para pagar conta, enfim. Ela é uma pessoa materialista. Entrou ali e tal. Acontece que esse ser, a pessoa que está dentro desse ser, também este ser tem acesso à mente da pessoa.
Afinal, agora a pessoa está dentro do ser, então eles meio que compartilham. Eles compartilham da mesma mente. Quer dizer, o ser tem acesso à mente do que está dentro da casa. E como o que está dentro da casa não tem conhecimento mental, ele não sabe nem como fechar a própria mente. Inclusive, essa pode ser uma das defesas. Mas vamos prosseguir. O ser, ele vai agir como? A casa mal-assombrada vai agir, já que ela quer energia do medo, então ela vai jogar medo na pessoa. Porém, ela não tem acesso ao corpo dela, porque a casa é uma casa. O que ela pode fazer é implantar cenas ou implantar visões, já que a casa está ali, a casa é uma casa, um apartamento é um apartamento, está tudo fechado ali. A realidade do lado de fora pode não interferir no que está dentro da casa. Por exemplo, o que está dentro da casa pode acontecer algo que não aconteceria do lado de fora. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Por exemplo, a pessoa pode ver um vulto andando do lado dela, algo que ela não veria na realidade, entende? Então, basta o ser que está ali acessar a mente da pessoa, a pessoa jogar essa imagem para a mente da pessoa, a pessoa vai entender que existe um vulto do lado dela e vai fazer daquilo real, porque a mente torna real. E isso que eu estou usando vultos, né? Ela pode, já que ela tem acesso à mente da pessoa, a casa mal-assombrada pode chegar e pegar um medo da pessoa, por exemplo, um animal. Um medo de quê? De barata, de aranha, medo de aranha. Ela pode acordar, quer dizer, no momento em que ela estiver dormindo, ela pode acordar / não acordar e ver uma aranha no peito. Já pensou? Uma aranha do seu lado, uma aranha daquelas da Amazônia, lá da Austrália. Do lado. E aí, desespero. Já que a casa mal-assombrada tem acesso à mente, ela não vou dizer que ela tem acesso completo, mas de medo em medo, ela vai galgando degraus. Por exemplo, ela entendeu que a pessoa tem medo de aranha, então vai colocar uma aranha ali e a pessoa vai ter medo. Aí, a partir desse medo, ela vai galgar, a casa mal-assombrada vai galgar um outro degrau. Então vai botar 2 aranhas. Aí pronto. Aí agora temos um casal de aranha. E aí a pessoa vai entender, pô, tem um casal de aranha, então vamos se procriar. E aí ela tenta matar a aranha, quer dizer, não consegue matar a aranha por causa do medo. E aí, mas ao mesmo tempo tem que ser um medo sutil, porque senão a pessoa sai dali, sai de casa, né? Porque por exemplo, se ela tem um medo ferrenho de aranha, e aí bota uma aranha gigante, uma aranha de meio metro de altura, a pessoa vai embora. E aí não vai ter alimento suficiente. Aí a casa mal-assombrada vai ter que administrar isso daí. Então ela vai jogando... Então ela, em vez de jogar animais, ela joga situações que ocorreu no passado da pessoa e que a pessoa tem medo ou tem vergonha do que aconteceu. Por exemplo, a pessoa pode achar que dentro da casa ela está sonhando, acordada, mas é a casa que está jogando terror mental na pessoa. E isso é uma situação sutil, porque a pessoa não vai entender que tem uma aranha gigante ali, mas que vai ser uma lembrança dela, entende? Aí a casa vai agir dessa forma. Então ela vai o quê? Se a pessoa fez, por exemplo, não que de forma a julgar quem fez ou não,
Mas para a gente exemplificar aqui de uma forma onde a gente pode explorar bem o terror de um passado nesse quesito. Tanto é que daqui para um pouco mais para frente, uns minutos à frente, eu vou dizer até numa situação dessa como se livrar. Como se livrar da casa mal-assombrada, né, no caso. Daí no passado a pessoa teve uma relação e acabou gerando, acabou dando frutos, mas ela não quis aquele fruto. Não sei se vocês estão entendendo. Germinou, mas ela não quis, então ela se desfez, para não dizer a palavra aqui. E aí passou o tempo e ela tem essa culpa dentro dela, porque no fundo há uma culpa dentro dessa pessoa. E aí ok. Aí a casa começa a jogar informações, a fazer ela lembrar desse ocorrido. E aí acaba que num sonho ela sonha com coisas horríveis, de parte do corpo dela sendo retiradas, uma coisa horrenda, e ela sentindo aquela dor no sonho. É tudo a casa mal-assombrada jogando informações. E aí num sonho ela enxerga, né, fetos em forma, fetos, né, no chão, assim, ou na casa, no colo dela, enfim. É uma situação pesada, uma situação de terror. Isso, a pessoa está exalando medo, há fontes inesgotáveis de medo, de terror, medo, pavor. É tudo que o ser que criou toda essa estratégia queria. Porque a casa mal-assombrada vai se alimentar disso. Quando a casa se alimentar disso, vai haver um pico de energia. A casa não vai sustentar tamanha energia, então vai sobrar energia. Digamos que a casa consome 10%. Afinal ela está trabalhando para o cara, então ela tem que ganhar alguma coisa, né? Mas a casa consome 10% e até um número alto, perdão. E até um número alto de consumo, 10% de toda a energia que a pessoa está emanando. Porém, toda essa energia vai ser direcionada para onde? Para a energia que está em fase em outra dimensão, que é o ser, que é a magia lá do ser que criou tudo isso aí. De repente é uma cápsula, de repente é uma espécie de casulo. É uma caixa, de repente uma caixa, muita referência à caixa de Pandora. É uma caixa que ele absorve toda aquela energia, vai cair tudo para ali, porque entra em fase com aquilo ali. É uma magia sutil, não. É uma magia sutil, escondida. É uma magia sutil para nossa dimensão, mas para eles não é tão sutil assim. Tipo, é sutil porque a pessoa está sonhando. Praticamente é um sonho que a pessoa está tendo. Ela não vai entender que aquilo é um ataque, uma magia, uma ofensiva mágica sobrenatural. Ela não vai entender. Ela vai entender que é um sonho. É um sonho. Não é o que a sociedade diz aí. Você só estava sonhando. Só foi um sonho. A pessoa acorda toda suada, sem sangue nos olhos, uma olheira funda, muito funda, uma palidez anormal. Ela se olha no espelho e aí ela liga para a mãe dela, ou para o pai, ou para o namorado, enfim, e conta toda a situação, e a pessoa, foi só um sonho. Pronto, está resolvido.
Passa 1, 2 semanas ou 1, 2 dias, acontece de novo. Mais energia pro ser lá embaixo e pra casa mal assombrada. Sutil, né? Sutil para essa dimensão, mas nada sutil para a dimensão de baixo. Ok. Então, como se defender? Essa é a questão. Tá, temos o caso da casa mal assombrada em si, que é um ser que a gente sabe que está acoplado à casa. Ou a gente adquire o conhecimento de que existe de fato um ser ali, ou você sai da casa. Você sai da casa e simplesmente você paga o que você tem que pagar pro corretor lá, ou abandona tudo e paga depois na justiça, deixa tudo que tem, tudo que de repente você trouxe muitos móveis ou roupas não leva nada da roupa. E se você, você estava vestindo a roupa que você estava vestindo, jogue fora, não presta mais, queima aquela roupa. Não, joga fora que já é o suficiente, não vai estar mais ligado a você. Mas se desfaça de tudo que andou por aquela casa, por aquele andar. Pronto, você saiu, você não tem mais nada a ver com a casa. Pagou todas as dívidas da casa também? Paga todas as dívidas da casa, tudo. Quita tudo. Teu nome não pode estar vinculado à casa. Ok. Bom, e essa é uma saída. Outra saída é você entender sobre o que está acontecendo e tentar barganhar com o ser em questão. Aí já tem que ter um conhecimento de ocultismo, ou um conhecimento de magia sobrenatural, de coisas sobrenaturais. Porque você vai ter que barganhar com o espírito que está ali. E o espírito não tem muita conversa, ele age por instinto, ele quer medo. Então você entende que é um espírito que só age para se alimentar. O que você vai fazer para ele? Você vai dar alimento para ele. Só que você não vai dar a preferência, você não dá o seu alimento, né? E aí você leva outra pessoa para lá. Você vai ter que fechar o seu foco, fechar a sua mente. Provavelmente vai ter que fazer rituais constantes ali durante semanas. Acho que toda semana você vai ter que fazer um ritual, ou todo mês, não sei, depende do ritual, para fechar, bloquear a sua mente. E isso pode ser uma outra vantagem, por causa do seguinte: você fechou sua mente, tá? E aí o ser tá lá. Ele precisa comer, ele tem fome. Só que aí você não dá energia para ele, você não dá comida para ele. O que vai acontecer? Ele vai morrer de fome. No umbral ele vai entrar para aquele estágio de ovoide. Ele não vai ter mais condições. Ele vai entrar em estado de ovoide. Pronto. Ele vai morrer. É a segunda morte, né, no caso. Ele vai morrer de fome, pronto, acabou. Só que ele morrendo de fome, o cara que criou toda essa estratégia, que criou a casa mal assombrada, ele vai fazer o mesmo trabalho. Até porque o cara está disposto a fazer isso. Porque pode ser que a casa não receba hóspedes. Por isso que uma preferência é casas de hotel, sabe? Casas de pousadas em si. Não, claro, não estou dizendo que todas são assim, mas a preferência é essa. Casas onde o aluguel é mais rotativo. Seja hotel, enfim. Vai da imaginação do que vai criar a casa. Do que vai criar a casa mal assombrada. Só que aí nesse caso ele está disposto, porque ele sabe que a casa pode ficar muito tempo sem pessoas, sem alimento.
Então ele entende que ele precisa fazer uma manutenção na casa mal assombrada, digamos assim. Aí ele vem a ver, a casa não está rendendo muita energia, então vou ter que ir lá ver o que está acontecendo. Aí veio, o bicho está morto. Pronto, o bicho virou uma outra coisa, um ovoide. Ele vai procurar o outro bicho, que provavelmente ele deve ter algo estocado, algo enjaulado, e vai jogar, vai fazer um outro ritual e vai ter um outro bicho, um outro espírito, né, no caso, bicho, perdão. Esquece essa palavra. O outro espírito ali, acoplado à casa, assumindo o corpo da casa. De repente até mais feroz que o anterior. Né? E esse é o problema. Só que aí você continua, aí vem o seu caso, o caso da defesa. É você continuar fazendo rituais de proteção mental. Mental, espiritual, enfim. Continuar vivendo dessa forma. Sempre fazendo ritual mental para bloqueio, para ninguém acessar. E de preferência para que você cuide a sua frequência, para que você não deixe o medo exalar. Você não sinta medo. Então, para você não sentir medo, você tem que ser uma pessoa fora da curva. Hoje em dia o que predomina aí é medo. Se você assiste televisão, automaticamente um resquício de medo deve pairar alguma coisa aí no seu interior. Porque o que mais tem é morte e sofrimento na televisão. Então, provavelmente essa pessoa vai ter que parar de assistir coisas ruins, notícias ruins, televisão em geral, TV aberta, ou selecionar muito bem o que assistir para que nenhum resquício de medo exale. Isso é uma saída. A outra saída é você trazer conhecidos seus, de preferência de confiança, né? Conhecidos na área do ocultismo, para fazer uma contra-magia do que já foi feito antes na casa. E aí vai ser uma guerra entre os ocultistas, seus amigos, ou de repente você aprende também junto, com o ocultista da outra dimensão. Porque ele vai querer a fonte de fast food dele. Ele não vai querer perder isso. E você quer viver na casa. E aí vai ser duas energias conflitantes. Né? E aí vai vencer ao longo do tempo. Com o tempo passando, vai vencer quem tiver mais conhecimento. E aí um vai buscando conhecimento pro outro. Se o ocultista lá embaixo perder uma vez, de repente ele perde a magia que foi feita pelo ocultista e seus amigos, quebra dele e vai, busca conhecimento e monta de novo um outro palco, uma outra energia em cima dessa casa. E aí os seus amigos ocultistas, ou você também, vai ter que aprender uma contra-magia pelo reforço que o ocultista lá embaixo da outra dimensão fez para fazer uma casa mal assombrada de novo, para reforçar a magia dele. E aí vai ser essa guerra, até que um desista, até que ou você saia da casa ou ele vá procurar outra casa. E em todas estas defesas, a preferência é não sentir medo, não exalar essa frequência do medo, o que é muito difícil. Outra defesa, deixa eu ver aqui. E a outra defesa é você atacar o ser que fez tudo isso. Porque se você atacar o espírito vai sair e outro espírito vai assumir, porque o cara que criou a casa mal assombrada vai colocar outro espírito ali. Então você ataca o cara que criou, você ataca a fonte. Só que aí você vai ter uma guerra de verdade. Pessoas a quem você tem vínculo vai correr risco. Você vai correr risco. Os seus amigos ocultistas vão correr risco.
e a família dos amigos ocultistas vão correr risco, aí vai ser uma guerra de verdade. Então, aí vai depender também se o ser não criar uma guerra também. Se você fazer uma contra-magia a dele e ele criar, ele entender que foi feita uma contra-magia e ele não quer que isso aconteça, e ele quer a casa a qualquer custo, ele pode entrar em guerra com vocês. Ele não só vai reforçar a casa com a magia dele, como ele vai atacar você e os seus amigos ocultistas. Ou vai ter a intenção de atacar, né? Porque os ocultistas também têm proteção. Não é bem assim. Então aí você vai ter que reforçar a sua proteção. E você vai ter que conviver na casa, o que é mais difícil ainda. Afinal, a casa está sob o domínio dele. E aí para você é desvantagem entrar numa guerra. Mas são tudo possibilidades e probabilidades diferentes. Se você ataca um espírito, de repente, o espírito se vai e não volta mais ninguém. A pessoa lá, o cara que criou tudo, entende que, não quero mais aquela casa, então. Entende que é uma desvantagem também para ele atacar você. De repente você é um desperto, tem uma aura desperta, que só da sua chegada você consegue iluminar, quebrar a magia dele, entende? E ele entende, vai ser perda de tempo ficar reforçando a magia aqui, não vai dar certo. Então eu vou procurar outro lugar. Bom, então nos deparamos, com mais uma defesa, que é a iluminação. Se você iluminar-se, você vai expandir a sua aura. De repente a sua aura engloba toda a casa e está feito. Esse podcast saiu bem longo, então eu vou ficando por aqui. Se você achar que uma ou mais pessoas possam se beneficiar com esse conteúdo, compartilhe esse vídeo, avalie esse trabalho com um like, se inscreva no canal se você não é inscrito. À sua esquerda aparecerão 12 vídeos que irão contribuir para o progresso da sua trajetória de vida. E comente livremente. A casa é de vocês. Ative o sininho de notificações e aguardem para os próximos podcasts.